Amada igreja, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém, amém. Receba em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus, com sabedoria, com graça, com misericórdia. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vou pedir só para aumentar um pouco o retorno para mim aqui, por favor, Ricardo. Só o retorno, tá bom? Agradeço. Gálatas, capítulo 6. Isso, obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Gálatas 6, nós vamos ler todo o capítulo. São só 18 versículos, né? Bem pequenininho. Então nós vamos comentar algumas passagens específicas aqui. E nós vamos agradecer a Deus orando, pedindo a Deus a direção, a misericórdia, amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Deus amado, Tu podes falar aos nossos corações com liberdade nessa noite. Que não venham sair palavras minhas, porque nada que eu disser da minha pessoa trará edificação para alguém, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Abençoe, papai, as crianças também que desceram, põe a Tua mão sobre os professores, e que essas crianças também recebam, papai, uma boa instrução, que é o que nós zelamos e prezamos nesta casa. Assim, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesta noite. Papai, só o Teu nome é maior do que todo e qualquer nome nesta terra. E o Senhor tem toda a liberdade nesse culto de aquecer os nossos corações com esta palavra, de falar aos que estão presentes, aqueles que estão assistindo esta live também, mas que o Senhor venha trazer uma palavra de consolo, de exortação, de cuidado, e que o dom da profecia venha a ser estabelecido através do Teu Espírito nessa noite, e que nós possamos ouvir a Tua voz. Não é profecia humana, não é predição de futuro, é a pregação expositiva desta palavra. E assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gálatas capítulo 6, o título da minha Bíblia diz assim: o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Então, eu vou ler, na minha tradução diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da colheita da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas
principalmente aos da família da fé. Vede que com letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós, circuncidade somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem da vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão da cruz e de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos aderem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. O apóstolo Paulo escreve aqui, é o finalzinho desta carta maravilhosa, e esta carta, o apóstolo Paulo traz algumas considerações finais quanto a um tema muito importante em sermos diáconos, em relação à diaconia, ele chamando a responsabilidade de sermos serviçais uns dos outros. É curioso que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui só do ofício diaconal, dizendo da responsabilidade que, por exemplo, os diáconos têm. E vocês muito bem sabem que nesta casa nós temos um corpo diaconal. Então, essa palavra não se destina somente a esses irmãos, porque é muito fácil para nós olharmos a figura do diácono, ou até mesmo do pastor, e eu acho que esse tema eu quis também trazer associando a um dia que a gente comemora como o dia do pastor, mas um dia de um servo de Deus, amém, irmãos? O pastor é um servo de Deus. Assim como os diáconos são aqueles que servem o povo, também são servos de Deus. Mas nesta carta, o apóstolo Paulo ele fala sobre a comunidade de Cristo. Ele não está somente falando a um grupo, a um núcleo especificamente. Então, quando ele fala que há uma importância, ele fala irmãos, né? Ele não está dizendo diáconos, presbíteros, pastores, né? Lideranças, grupos de ministérios. Ele não está dizendo especificamente a departamentos. Aqui ele fala, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Eu queria dar uma pausa aqui e entrar um pouco num assunto que nós estamos tratando aqui nas quintas-feiras, falando sobre o dom da profecia. Deixamos aqui muito claro, pela explicação da palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 14, dizendo a respeito do dom da profecia. Explicamos que o dom da profecia nada mais é do que a explanação e a explicação crua da palavra de Deus. Não é nada a ver com predição de futuro. Né? Explicamos aqui nas quintas-feiras, eu quero até convidar você a participar dessas quintas, que está sendo uma grande bênção. E nós estamos compreendendo, e pela orientação da palavra de Deus, vinda do apóstolo Paulo, ele falou assim, o meu desejo é que todos vocês profetizem. E não é aquela ideia de nós entregarmos predição de futuro, é de pregarmos a palavra de Deus para aprender e para instruir. Então é um dom que o apóstolo Paulo fala que é de acesso a toda a igreja. Então quando nós lemos aqui que é uma necessidade nossa, que diz aqui, que se nós formos surpreendidos em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos, que nós não temos que corrigir como pessoa.
Você não tem exemplo seu que possa favorecer alguém. A nossa orientação aqui na igreja tem que ser uma orientação bíblica. O aconselhamento pastoral aqui nessa igreja tem que ser um aconselhamento pastoral bíblico. A orientação diaconal, quando for trazer em alguma circunstância, tem que ser uma orientação bíblica. Então, há uma necessidade da igreja buscar os dons e também entender que o dom da profecia é nós manusearmos bem a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra. Quando o apóstolo Paulo fala isso, irmãos, como é que nós vamos atuar corrigindo, orientando alguém, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus e no conhecimento da palavra? Você vai falar o quê? Coisa sua? Eu acho que deve ser assim. O fulano acha que tem que ser assim. Irmãos, o nosso aconselhamento, a nossa orientação é na palavra, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente está pregando, entregando uma mensagem, seja pastor, seja diácono, seja líder ministerial, pessoas que nós passamos essas oportunidades, e a gente entende que quando nós descemos aqui deste local, algumas pessoas nos falam assim, nossa, parece que isso foi programado, parece que era para mim. Parece que você estava atrás da minha porta, ouvindo hoje a conversa em casa, na minha família, e estávamos falando desse assunto. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está revelando isso à igreja. Mas não é pelo conhecimento pastoral, porque a Bíblia fala que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Coisas a gente sabe, coisas Deus revela, mas revela como pastor? No meio, na hora em que estamos explanando a palavra de Deus. Então, nós temos que ter este cuidado, este zelo. Ponto e vírgula na minha Bíblia, o versículo 1, depois ele continua. E guarda-te para que não sejais também tentado, irmão, se você não tomar cuidado, naquilo que você prega, você pode cair. O apóstolo Paulo já diz, na carta de 1 Coríntios, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Por quê? Exatamente porque nós temos que estar atentos na palavra. Irmãos, se eu não estiver atento nesta palavra, eu caio e caio feio. E o que o inimigo mais deseja em todo o seu labor é derrubar uma liderança de uma igreja, é derrubar os trabalhadores de uma igreja, é derrubar uma igreja, é fechar uma casa. Esse é o trabalho dele. Então nós temos que estar atentos, irmãos. Atentos. Eu que estou aqui ministrando isso aqui para vocês, irmãos, se eu não estiver atento a esta palavra, eu posso cair exatamente naquilo que eu estou pregando. Então nós temos que ter essa responsiva. E o apóstolo Paulo fala sobre brandura. E irmãos, para nós termos brandura, nós temos que sermos cheios, em Gálatas 5, que um pouquinho antes, ele fala sobre os dons, ele fala sobre o fruto do Espírito, que é o Espírito que nos dá poder para vencer muitas coisas. Não é por você mesmo, não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu currículo, não é pela sua experiência de vida, de igreja, de ministério, é pelo poder do Espírito. Só esse Espírito pode nos guiar e nos conduzir à verdade. Quando o apóstolo Paulo chega no versículo 2, ele fala assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, ele está falando sobre o serviço diaconal. É muito fácil você olhar para a figura de uma liderança e você responsabilizar aquela liderança de muitas coisas. Não, a igreja tem líder, é para isso. Não, a igreja tem um líder da música, o problema do líder da música, ele tem que se virar. Não, é problema do líder do ministério da música. Não, é problema do ministério da dança. É problema do ministério do multimídia.
É problema do ministério diaconal, é problema do ministério pastoral, é problema, e aí começar a responsabilizar as áreas e ficando isento, irmãos. O apóstolo Paulo chama essa responsabilidade, e por isso que eu desejei pregar essa palavra, porque ela é para mim em primeiro lugar, mas para que você entenda que a obra de Deus, ela depende primeiramente de Deus e depois de você compromissado com essa palavra. Então, nós temos que nos pautar nessa palavra: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, você precisa carregar a carga uns dos outros. Se tem um departamento que está precisando, irmãos, cola, chega perto, se coloca à disposição. Se você está vendo alguém correndo para um lado e para o outro, levando, buscando, vai, vem, irmão, se coloca à disposição. Ponha o teu tempo na obra, ponha o teu carro na obra, põe a tua vida na obra, põe o teu coração na obra. O reino de Deus, irmãos, a gente já aprendeu aqui em uma parábola que é como uma pérola preciosa que está, é como se ela estivesse enterrada em um terreno e eu fizesse de tudo para ter posse desse terreno para ter a vida eterna. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade, irmão, de serem servos de Deus, porque estão esperando no outro? Quantas responsabilidades poderia ser sua? Quantos investimentos, quantos trabalhos que possivelmente nós que estamos sentados no banco, a gente começa a olhar: nossa, essa casa está precisando de uma limpeza, não, isso aqui está precisando de alguma coisa, não, está precisando de um evangelista, está precisando de alguém, está precisando... E a gente começa a pensar em muitas coisas, mas nós não nos colocamos à disposição do reino de Deus. Enquanto que a orientação é que levemos as cargas uns dos outros. Eu preciso observar. Se a Dulce está precisando de ajuda, eu colo na Dulce. Dulce, estou à disposição. E você sabe muito bem que eu mexo nessa igreja a tal ponto de que você trabalhe, para que você exerça o seu ministério, o dom na qual Deus deu a cada um de vocês, e você precisa exercitar e trabalhar na obra de Deus. Então você precisa procurar as pessoas e se colocar à disposição. E eu quero elogiar esta igreja. Por que eu quero elogiar? Porque essa igreja trabalha muito, irmãos. Trabalha muito, trabalha bastante. É núcleo de casais, é grupo de oração, é grupo de intercessão, é isso, é dança, é evangelismo, que Deus tem abençoado e tem trazido pessoas como o Wagner para cá com essa visão e tem ido a campo, irmãos. Quando Deus chama alguém para agregar na obra de Deus, nós temos que investir. Nós temos que orar, nós temos que nos preparar, nós temos que nos colocar à disposição. Eu fiquei até feliz, porque o evangelismo que a gente estava programando para ser hoje, a partir das 10 da noite, irmãos, entregando a mensagem e também entregando um caldo para as noites frias, também cobertas. Por mais que irmãos ainda trabalhem segunda-feira, muitos se colocaram à disposição. Então, quer dizer, eu percebo o envolvimento na própria igreja. Eu sei que muitos estão, de feriado, de férias hoje. Mesmo assim, a igreja está trabalhando. E eu quero continuar dizendo: igreja, você precisa levar as cargas uns dos outros. Identifica. Estou vendo que fulano está cansado ali, cola nele, cola nela. Se dá pela obra. Se você não pode, irmãos, fazer alguma coisa, talvez física, você pode orar por essa pessoa, você pode se colocar como um intercessor por ela. Você pode dizer assim: olha, eu não posso por uma mobilidade, por uma necessidade, por uma dificuldade minha, por questão de tempo, de trabalho, não sei o quê, mas eu vou orar por você, eu vou estar nesta causa com você, eu estou preocupado com você, porque a orientação da palavra é que nos preocupemos uns com os outros. E aí o apóstolo Paulo continua, ele fala assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Irmãos, é aquela mesma frase: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quantas pessoas, irmãos, pensam estar de pé na igreja? Sabe por que muitos caem? Muitos se decepcionam? Eu sei que problemas são inúmeros.
Mas sabe por que muitos desistem e cansam? Porque eles começam a olhar e não fazem nada. A gente começa a abrir o olhar clínico, né? E para você observar defeitos, eu sempre digo aqui, não precisa ser especialista. Você vai bater um olho, você vai conseguir enxergar necessidades, mas no mundo que nós estamos vivendo, você não só precisa enxergar a necessidade, mas você precisa se colocar à disposição de procurar, ajudar, colaborar. Então, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. Olha só, o apóstolo Paulo está nos levando, irmãos, a termos uma necessidade de fazermos parte do corpo. Como é gostoso você fazer parte de um trabalho, você fala assim, olha, eu fiz parte. Não me interessa se eu carreguei a mochila, se eu fiz um prato de comida, se eu dei um copo de água, a Bíblia fala que até um copo de água que for servido aos teus anjos será recompensado por Deus. Então Deus está vendo toda a igreja, Ele sabe quem está trabalhando, Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Então é uma necessidade de nós nos gloriarmos, não pelo nosso trabalho, ou não pelo trabalho do outro, né? Mas que a gente faça parte do corpo. Deus quer que eu e você façamos parte desse organismo. Irmãos, igreja é corpo. Igreja é unidade. Igreja é envolvimento. Igreja, irmãos, é como um corpo que está todo ligado. Não tem órgão desconectado. Ele está conectado. Está o fiozinho de cabelo. Por mais pequenininho que seja, está conectado. A unha do pé, por mais problemática que esteja, está conectada no corpo. Então Deus deseja que você esteja conectado. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. O inimigo das nossas almas, ele luta 24 horas por dia, 7 dias por semana, para afastar eu e você da presença de Deus. Se você não estiver conectado nesse corpo, irmão, você vai esfriar. Então há uma necessidade de você se gloriar fazendo parte desta obra. Irmãos, e quão privilégio é a gente poder fazer parte da obra de Deus, é ou não é? É a coisa maravilhosa do mundo. Falou assim, eu faço parte de um corpo. Eu posso ser até um órgão invisível lá, que ninguém está vendo lá, né? O rim, está lá, escondidinho lá atrás, mas ele está processando, ele está filtrando. Ele está entendendo o que está acontecendo, ele está purificando, porque o rim ele filtra, vai filtrando as impurezas e tal, vai eliminando por um canto, levando proteína para o outro. Irmãos, e nós na obra de Deus, nós temos função específica, e você precisa encontrar qual é o seu dom, e você precisa engrenar nesse corpo e fazer parte desta obra. Você não pode ficar parado, você não pode esperar as coisas acontecerem, porque cada um levará o seu próprio fardo, você precisa levar o seu próprio fardo. Ah, mas é difícil, pastor, você não sabe a minha vida, eu sei o quanto que é difícil para você, eu sei o quanto é difícil para muitas pessoas, e muitas pessoas também sabem as dificuldades que eu também tenho, mas irmãos, isso não é justificativa. Irmãos, não é justificativa. Estudo, irmãos, não é justificativa estudo. Não é justificativa. Eu digo isso porque eu estou antenado, estudando diariamente. Faço 3 estágios nesse semestre. Faço um monte de coisa, cuido da minha casa, cuido da própria igreja. Quando eu tenho as janelas, eu vou visitando as pessoas. Irmãos, nós temos possibilidades sim, estudo não atrapalha. O trabalho não atrapalha. Porque você pode ter uma escala super puxada, mas você tem uma hora de folga, você tem um momento que você pode parar, e você tem que dizer assim, Senhor, até aqui é trabalho, e até aqui é a minha vida de relacionamento com o Senhor. Nós temos que, irmão, nós temos que começar a priorizar o reino de Deus. Tem muita gente que fala assim, não, eu estudo, é o suficiente, eu vou sentar, vou descansar. Irmão, se eu fosse pensar como você,
eu não pregava mais, eu não visitava mais, eu não orava mais, eu não visitava e um monte de coisa. Então, não são justificativas. Você precisa levar um pouco desse fardo. Eu acho linda aquela passagem quando Davi, ele participa de uma guerra, ele vai para uma guerra, e quando vem os despojos de guerra, houve uma certa confusãozinha em relação aos despojos de guerra. Falou assim, não, vamos beneficiar os que foram para a guerra. Aí Davi falou, pera, vamos beneficiar a todos, porque até os que carregaram as mochilas também vão receber parte desses despojos de guerra. Irmãos, na obra de Deus, você é útil, você é necessário. Você precisa engrenar, você precisa trabalhar. Aí o apóstolo Paulo entra no versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participando de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Irmãos, há uma necessidade, nós que pregamos, de estarmos à disposição. Você que está recebendo, de se colocar à disposição, porque nós somos servos uns dos outros. Nós temos que ser diácono. Diácono é serviço. E aí o apóstolo Paulo vai dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta passagem que está ligada à anterior é exatamente aquela que existem pessoas que estão escoradas, esperando naquele que está trabalhando. Quer dizer, tem alguém que está servindo, tem alguém que está trabalhando, e às vezes alguns estão zombando de lado. Fazendo piadas, fazendo brincadeiras, fazendo chacotas. E o apóstolo Paulo, ele diz muito claro, ele fala assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, a nossa função não é zombar, a nossa função é trabalhar. Irmãos, se eu parar para criticar, eu não trabalho. Se eu parar, sentar e começar a criticar, eu não trabalho. Então nós temos que parar para pensar nisso. Como está a minha vida? Eu sou somente um crítico, um clínico, um observador e alguém que está zombando? Ou eu sou alguém que de fato está envolvido, trabalhando e participando de? E o apóstolo Paulo continua. Versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, olha que coisa linda que o apóstolo Paulo está explicando para nós aqui. Porque nós temos que entender que a lei da semeadura funciona perfeitamente. Perfeitamente. Tanto para aquele que trabalha, quanto para aquele que não trabalha. A lei da semeadura, irmãos, é certo isso aí. Você não tem como você plantar um caroço de feijão e nascer abacaxi. Não tem como você, irmãos, plantar uma coisa ruim esperando uma coisa boa. Não vai acontecer, porque a Bíblia fala que quem planta vento, o quê? Colhe tempestade. A lei da semeadura, irmão, Deus está olhando. Deus está vendo. E aí, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmão, tudo o que você fizer para o reino de Deus, Deus vai te recompensar no grande dia. No grande dia. Agora, é interessante pensar nisso que eu disse, no grande dia. Por quê? Olha o versículo seguinte, o 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Tem como colocar na tela, Ricardo, esse versículo, para toda a igreja ler?
É possível? Não sei se, sei que você é expert aí, você com uma turma, e só se for possível, tá? Eu sei que vocês estão com live ao vivo e isso aí às vezes complica, né? Mas é possível, né? Tá bom. Olha só, irmãos. Vamos ler comigo? Vamos? Vamos lá? Vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desfalecermos. Olha só. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Por quê? Por quê? Hã? Irmãos, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, e não nos cansemos de fazer o bem, é porque até fazer o bem cansa. Se você parar para analisar a sua vida e dizer assim, quanto eu já trabalhei na obra de Deus, quanto eu já fiz, quanto, cansa. Porque muitas vezes a gente começa a fazer o bem e as coisas não acontecem conforme a nossa lógica. A gente vai plantando, por isso que a palavra de Deus ela é muito clara, que aqueles que vão semeando com choros, retorna com feixes de alegria. Irmão, muitas vezes plantar a gente chora. Pastor Afonso, semear a palavra de Deus a gente chora. E Deugino, pregar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus, às vezes a gente passa e a gente cansa. Felipe, é difícil. Ô Daiane, as lágrimas descem. Rogério, dá vontade de desistir. E a gente poderia enumerar e falar com cada um de vocês aqui que plantar, irmãos, muitas vezes a gente chora, porque quando você planta, irmãos, e quem já trabalhou na roça, vai plantar lá, ele sabe que ele tem que esperar aquilo morrer, porque a semente primeiro precisa morrer, precisa germinar, e ela primeiro morre para nascer o próximo estágio. E vai brotando, e vai nascendo, e vai crescendo, e ele tem que esperar, irmãos. E ele tem que regar, e ele tem que ter paciência, e ele tem que voltar, e os insetos vêm para querer comer, e ele tem que tratar em volta, e tem que pôr, e é muito sol, e cobre, e é muita chuva, cobre. Irmãos, nós temos que ter paciência. Porque fazer a obra de Deus, como esse versículo disse, cansa. Você faz 1 ano, você faz 2 anos, você faz 3 anos, você faz 4, 5, 10, 15. E essa igreja, nesse ano, completa 37 anos de portas abertas. Glória a Deus! Quantos homens e mulheres passaram aqui, irmãos, trabalhando, semeando, colocando a semente, investindo em pessoas, cuidando de pessoas, esperando, e orava, e dobrava o joelho, e passou dificuldades, e passou problemas, e um monte de coisa aconteceu, e veio pandemia, e passou pandemia, e veio prefeitura, e pediu projeto. Irmão, nós ficamos 19 anos esperando um processo sair dessa igreja. Plantado lá atrás pelo nosso presidente Diácono Pimentel, 19 anos atrás. Você acha que é fácil? Você acha que é gostoso chegar na igreja, abrir o portão, ô Pai do Senhor e tal, e sentar no banco, e aí parece que está tudo certinho, quando o apóstolo Paulo falou assim, amigo, acorda, acorda. Precisamos acordar. Então ele fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmão, você vai colher se você permanecer de pé. Irmãos, nunca deixem de orar pelo seu pastor.
Nunca deixe de orar pela diaconia desta casa, nunca deixe de orar pela liderança dessa igreja, nunca deixe de orar pelo seu irmão, nunca deixe de levar os fardos pesados, os fardos complicados ali, e precisamos levar as cargas, né, uns dos outros. Muitas vezes nós temos que gastar o nosso carro, pôr na obra, pôr gasolina na obra, e põe o nosso tempo na obra. Irmãos, Deus vai te recompensar isso. Eu não estou pregando aqui, irmãos, prosperidade nessa terra, porque Deus pode abençoar você sobremaneira. Deus pode fazer milagres acontecer na sua vida, como nós temos visto milagres acontecerem nesta igreja. Milagres, em todo sentido. Mas nós temos que preocuparmos com esta mensagem. Nós temos que olhar para ela e nós temos que continuar trabalhando. Está suando, tá difícil, está suando, eu estou chorando. Irmãos, continua firme. Todos vocês que fazem parte de algum ministério desta igreja, os que estão até viajando, assistindo à distância, você precisa continuar firme. Precisa continuar firme. Versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Eu queria dizer só a primeira parte A do versículo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, irmãos, as oportunidades, elas vêm e elas acabam, elas passam. E quantas oportunidades Deus tem te dado? E quantas horas que você estava caído, derrubado, Deus usou o Espírito Santo de Deus para tocar, para ministrar na tua vida e te colocar de pé. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas ministrações? Quantos pregadores? Quantos líderes? Quantas pessoas? Quantas pessoas que vão visitar, que alcança você, que toca na sua vida? Que são usadas pelo Espírito para levantar, falar assim, eu lembrei de você e eu orei por você. Eu pensei em você, e na verdade, por trás desse eu pensei, é Deus levantando essa pessoa para orar por você. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus está, Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo por você, e Deus está ainda aguardando o seu retorno, está aguardando você se posicionar, está aguardando você permanecer firme, e Deus sabe que você é frágil, que você cai, e que a gente muitas vezes se prostra, mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, pularão, e não se fadigarão, porque Deus está contigo. É Ele que está te levando. É Ele. É esse Deus que nos fortalece. É Deus que nos fortalece. Quantas lutas a irmã Eliana passa com a saúde dela, mas nós sim estamos sempre orando. Irmãs, nós acreditamos que a nossa irmã, ela vai receber uma bênção e essas enfermidades vão embora em nome de Jesus Cristo. Porque o que ela mais deseja é trabalhar na obra de Deus, irmãos. E quantas pessoas estão querendo trabalhar, e muitas vezes impossibilitadas, enquanto aqueles que podem trabalhar não estão trabalhando. Deus quer trabalhar, Deus quer usar a tua vida. E aí, façamos o bem a todos, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer o bem sim, pastor, mas eu só vou fazer o bem àquele que é meu amigo, né? O Marcos, meu amigo, a dona Janete é minha amiga, vou fazer o bem para eles, porque eu gosto deles. Agora, a dona Maria e o Jamerson, não são muito amigos meus não, né? É muito amigo meu. Irmãos, aqui fala que nós temos que fazer o bem a todos. Até pelo seu inimigo. Até pelo que te persegue. Até pelo que zomba de você. Até por aquele que não aposta em você, que desdém de você, que ri de você. E na obra de Deus a gente passa por muitas coisas, muitas decepções, muitos apontamentos, muitos risos, muitas piadas,
muitas chacotas, mas tem muitas alegrias, muitas bênçãos, muitos amigos, muitos companheiros. Mas aqui fala que nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família de Deus, porque nós temos que começar pela própria casa. Como é que você vai ser irmãos bonzinho para o mundo se você não serve aqui dentro? Temos que começar atuando na casa de Deus. E quando o apóstolo Paulo ele fala isso, vai em consonância com toda a palavra, porque o apóstolo Paulo mesmo disse que o juízo de Deus vai começar pela sua própria casa. Quando Deus trata sobre juízo, ele fala assim, ó, o meu juízo vai começar pela casa, porque é pela casa que tem que ser organizada, é por aqui que começam as coisas. Então, irmãos, vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa de serem coparticipantes desse reino de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que os anjos desejaram pregar a palavra. Os anjos, eles queriam entregar as boas novas, mas essas boas novas, ela foi dada a mim e a você. A oportunidade de semear esta palavra. E esta palavra é para que eu e você nos fortaleçamos nela. Amém, irmãos? Amém? Deus está te levantando, Deus quer te colocar de pé. Deus quer que você comece a atuar, Deus quer que você plante, Deus quer que você espere, Deus quer que você tenha paciência, Deus quer que você aguarde, Deus quer que você ore, Deus quer que você acredite, confia, espera nele e ele tudo fará. Amém? Amém? Vamos orar a Deus, vamos pedir fortalecimento, amém? Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, papai. Nós queremos ser fortalecidos nessa noite, Deus. Papai, não é fácil, muitas vezes nós nos cansamos na obra, porque muitas vezes nós nos decepcionamos, e essa frustração, papai, nos afasta muitas vezes de fazer o bem. Oh meu Deus, e quantas vezes nós caímos naquilo que pregamos, Senhor. Então, Deus amado, nos ajuda nessa caminhada. Se houver algum irmão, alguma irmã, alguém que esteja fraco, Deus amado, dizendo assim, pastor, me ajuda, tem misericórdia de mim, o bom pastor que é Jesus, que deu a vida por você, aquele bom Jesus que foi buscar você lá, quando estava caindo, em meio aos lobos, que te colocou no colo, que te trouxe para a casa dele, é o mesmo Deus que está garantindo a tua chegada aos céus. Então, papai, põe a tua mão de poder e graça, vem nos sustentando, Senhor, vem nos dando misericórdia, fortalece os nossos braços, fortalece, papai, o nosso entendimento. Se houver alguém, papai, que muitas vezes possa estar com a mente cansada, com a mente, papai, até mesmo sobrecarregada, às vezes, papai, o fardo está pesado, complicou-se com as circunstâncias da vida, do trabalho, da família, no ministério, e essas coisas se avolumaram a tal ponto de desistir, Senhor, de enfraquecer, mas nessa noite, papai, eu venho interceder pela tua igreja, e dizer, Senhor, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, porque o Senhor quer ver uma igreja unida, o Senhor quer ver uma igreja fortalecida, o Senhor quer ver uma igreja como corpo, o Senhor não quer ver uma igreja desassociada, o Senhor não quer ver uma igreja sem amor ao próximo, mas com amor, se envolvendo na obra, se envolvendo no ministério. Papai, desperta em nós o amor pela tua obra. Nós sabemos que no final dos tempos, o amor de muitos vão se esfriar, as pessoas vão deixar de se amar, as pessoas vão deixar de se abraçar, vão deixar de visitar, vão deixar de se preocupar com o próximo, mas Deus toca nessa igreja, alegra o nosso coração, reanima, papai, os nossos corações, para que essa igreja nunca perca a alegria da salvação, Senhor, porque é esta salvação que nos vai levar direto para o céu, e nós queremos semear em espírito, e vamos colher também no espírito, Senhor. Então, papai, vem revigorando a tua igreja, através do teu Espírito Santo, dá-nos a oportunidade de trabalharmos na tua igreja, na tua casa, nos incomoda para orarmos pelo nosso irmão, nos preocuparmos com os ministérios, com os departamentos, e que possamos ser uma igreja sempre
vigorosa no amor, no trabalho e na disposição do teu Espírito. Eu quero dizer, papai, ajuda a nossa humilde igreja aqui na terra, mas queremos ser uma igreja que trabalha ardentemente para o teu reino. E assim nós agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.